amasso o pão. Você morre ou você come. Eu não morri e nem comi, eu fiz amizade com a fome. E aí, pessoal, você está na receita do sucesso. Meu, imagina o seguinte, sucesso é um negócio que você não vai chegar e, poxa vida, eu tenho sucesso. Ok, mas ele tem os ingredientes. E hoje eu quero saber qual o ingrediente favorito do Brunão. Brunão, primeiramente, pra quem não te conhece, pra quem te conhece você continua sendo a mesma pessoa, não é verdade? Mas é o seguinte, eu estou falando com o Bruno Diácono, proprietário da cervejaria Leona. E é o cara que faz a cerveja IPA da Meltz. Brunão, fala um pouquinho pro pessoal aí, um pouquinho sobre você, quem é você e tal. Vamos lá, Padu. Sou o Bruno, sou advogado, seu amigo de muitos anos, de longa data. Uhum. De uns anos para cá, entrei no meio cervejeiro. E uma das primeiras empresas, das primeiras pessoas que me abriram as portas foi você, foi a Meltz. Olha que da hora, velho. Sem dúvida alguma, o meu primeiro cliente, né? Pessoa jurídica, vamos dizer assim. PJ. PJ. No começo do dia mais para pessoa física, para amigo. Uhum. E para mim é um prazer muito grande estar com você aqui, participando desse seu novo projeto. Pô, eu que agradeço, imagina. imagina. Espero que a gente tenha aí uma hora de boas conversas, como a gente tem sem, na mesa do bar. Sem o microfone rola, né? Vamos ver. Não, vai. Brunão, o que acontece, gente, assim, tipo, Bruno e eu fizemos um curso... Que ano que foi, mano? 2008? Não, depois, acho que 2012. 2012? Acho que foi 2012. Então, 2012, foi isso mesmo, 2012. Foi o ano que eu perdi o meu irmão. Foi isso mesmo, 2012, nós fizemos um curso... qual que é o nome da cervejaria lá que a gente fez, meu? A gente fez na Sinatra aqui em Na São Paulo. Sinatra, isso. Foi um curso na Sinatra e o que aconteceu? Aí nós dois eu já tava com esse projeto de fazer cerveja, porque eu tava querendo montar a Meltz e eu queria transformar a Meltz originalmente, não sei se você lembra desse projeto, num brew pub, né? E fazer a própria cerveja dela ali embaixo e tal, etc. E já tinha até o nome, que ia ser a Maltz, a cerveja da Meltz. Verdade. Aí esse trocadilho do carilho não rolou, né? Mas é verdade. Bom, aí fomos fazer o curso juntos. E ali, assim, eu comecei a ver, pô, legal, tal. Eu fiz cerveja na panela umas 3 vezes. A primeira vez a cerveja ficou incrível. E eu falei, nossa, nasci pra isso. A segunda vez ficou péssima. Tipo, péssima. Sabe, assim, desesperadora. E a terceira vez que eu fiz ficou pior ainda. Então, conclusão, eu falei, mano, eu acho que talvez esse não seja o meu ziriguidum, certo? E aí o que aconteceu? Eu parei da parte cervejeira e comecei a me dedicar totalmente na parte de gastronomia. Na época eu não cozinhava profissionalmente, né? Eu tava ali, eu era um curioso, um entusiasta de hambúrgueres e carnes, mas eu não fazia isso profissionalmente. E você seguiu a trajetória cervejeira. Me fala um pouquinho, daquele momento ali, você saiu do Sinatra ali, o que mais que você fez e da onde que saiu essa ideia de montar a Leona? Porque me conta um pouquinho da trajetória. Então, Pado, acho que nesse ponto a gente tem muito em comum, não só nós dois, mas grande parte do empresariado desse meio de comida e bebida. Né? Uhum. Você faz alguma coisa em casa, alguém fala que você faz bem, e você fala, por que não? Você acredita, Você né? acredita Você naquilo. acredita, E com a cerveja foi mais ou menos isso. Fiz muita cerveja boa em casa e muita cerveja ruim. Você fez cerveja de Swings também? Nossa senhora. Mas eu bebia tudo. Ruim não, a gente bebe. Joga fora a gente não joga. Mas foi assim. Fazendo. Acertava aqui, errava ali. E nunca na minha vida eu pensei em ter uma indústria de cerveja. Minha vida sempre foi a advocacia. Sempre foi a prestação de serviço. Você não pensou? Não. Minha ideia era fazer em casa para consumo próprio. Eita. E eu tenho uns tios que são meus sócios. Meus 2 tios são industriais, já são do ramo. E começaram com essa, vamos dizer assim, com essa ideia. Poxa, por que a gente não faz uma indústria? Por que a gente não industrializa isso? O teu produto é bom. Por que a gente não põe isso para vender? E nunca foi algo que eu pensei em levar adiante. Não é minha vida, não é minha carreira, não estudei para isso. Mas a coisa veio acontecendo devagarzinho. Quando eu montei meu escritório na Faria Lima, na época, em 2015, eu descobri a questão da cervejaria cigana. Cervejaria cigana você tem o teu produto, tem a tua marca, mas você não tem uma indústria. Então, basicamente, você terceiriza isso numa indústria que já existe. Cigano? Você fez cigano? Não cheguei a fazer.
Então, eu descobri o cigano e aí eu comecei a pensar, poxa, por que eu não invisto um pouquinho, faço um pouquinho da minha cerveja cigano e ponho para vender no mercado para ver como é que ela vai desenvolver. Você marcava, você anotava todas as receitas? Que isso foi uma dificuldade que eu tive. Eu tinha o programinha, né? O Beersmith. Então, eu jogava minhas receitinhas no programa e ficava sempre salvo no computador. E eu vinha fazendo as anotações de rampa e, enfim, quando a cerveja estava pronta, anotava o que deu certo e o que deu errado. Da receita, qual temperatura estava cozinhando o malte, aonde eu ia chegar, aonde eu não ia, tempo de fervura, enfim. Os tempos de adição de lúpulo. Eu ia fazendo essas anotações e, no final, via se deu certo ou se deu errado, onde eu poderia melhorar, onde não tinha muito como mexer, enfim. Esse foi o primeiro passo que eu dei rumo à profissionalização da coisa. Quando eu comentei isso com meus tios, eles falaram, não faz isso não. Não vai dar preço. Ah, é? Por que você vai pagar para fazer negócio de jogo? Vamos montar a nossa indústria. Nossa, vocês já falaram logo de cara, assim? Investiram no negócio? Vamos atrás de equipamento, vamos visitar algumas indústrias, vamos ver como a coisa funciona, vamos estudar um pouquinho de mercado. Certo. Antes de montar qualquer coisa. E foi assim que começou. Né? Então, aí a gente começou a visitar a fábrica, começou a visitar fabricantes de equipamento, começou a fazer levantamento de custo. Enfim, isso em 2015, a gente só foi comprar o equipamento mesmo em 2017. Você começou o projeto, então, em 2015, Sim. da Leona, e só em 2017 ele a gente levou adiante forma. mesmo e resolveu começar a comprar as coisas. E me diga uma coisa, por que o nome Leona? Foi um brainstorm muito forte na época, muito difícil você encontrar um nome, você sabe disso. Sim. Isso também é do marketing. É difícil você achar algo que possa representar aquilo que você imagina para o seu produto. E na época foi mais ou menos uma homenagem para o meu avô, que era da região do Vêneto. Em Veneza tem aquele leãozinho de São Marco, aquele totem com o leão alado em cima. Sei. E a gente trouxe para o português, para o feminino, em vez de leão, leona. Por que não leoa? Porque não leoa, né? Porque talvez... Porque leona soa melhor. Talvez que seja da Itália. O leão. Entendi. Você vê que o meu italiano é perfeito. O meu é do Totó também, eu acho que... Excelente. E, cara, o que acontece? Eu sempre achei a IPA de vocês, né? Que é a cerveja que eu mais gosto. Também adoro o Vit. Mas a IPA, ela é... Como eu vou dizer? Normalmente que a gente compra cervejas de micro cervejarias ou de pequenas cervejarias, eles têm um problema sério de constância. Então, uma semana o chopp tá de um jeito, na outra semana o chopp tá de um outro jeito, na outra semana não sei o que lá e tal. E o de vocês é muito coeso, sempre. E tá até cada vez, assim, dos últimos lotes que a gente tá vendo, ele tá vindo cada vez mais límpido, mais... o que eu vou dizer? Se a gente colocar ali um rótulo em inglês, eu acredito. Que bom. Certo? Bom. E qual que é o nível de exigência que você tem dentro da sua indústria para você chegar nesse resultado final? O primeiro lote de IPA eu joguei no ralo. Que bom. Por quê? Porque ficou ruim. Ficou ruim. Então, quando a gente saiu da panelinha para uma produção maior, né? Quantos litros? Eu fazia 20 em casa, passei a fazer 300 na época. Não é uma regra de 3 simples. E a gente aprendeu isso da pior forma. Fazendo. Então, realmente foi pro ralo. E aí a gente veio... tentativa e erro, né, Padu? Faz não ficar bom, faz ficar melhor, faz ficar melhor, faz ficar melhor. Até o dia que a gente chegou nesse ponto. E eu comento com vocês. A nossa IPA é uma IPA projetada, desenvolvida e feita para consumo... vamos dizer assim, para um bom consumo. Não é uma IPA que é feita para o cara tomar uma lata. Então, eu não faço uma IPA com o grau alcoólico estourando. Eu não faço uma IPA no limite do amargor, do guia, né? Então, a gente tem um amargor moderado, um teor alcoólico moderado. Uma IPA bem equilibrada, bem balanceada entre malte e lúpulo. Mas uma IPA tem que ser muito mais voltada para a lupulagem do que a base de malte. Eu não concordo, né? Aí é gosto pessoal. Diz quem, né? É o famoso says who, né? Tá no manual, mas, enfim... Quem escreveu o manual também, né? É isso que acontece, negócios não tem resposta certa. A gente mandou essa IPA no concurso brasileiro de cerveja em 2020 alguma coisa.
O jurado achou maravilhoso, falou, é uma verdadeira IPA, adorei. E o outro falou, isso aqui não é IPA, né? Então, Nossa. dentro de 2 jurados, então é muito subjetivo, é muito pessoal. É. E eu fiz uma IPA que eu gosto e que as pessoas em volta de mim também gostavam. E o resultado e o retorno dela do mercado é muito bom pra gente. O pessoal gosta muito. Então, primeiramente, isso daí que você me falou, muito interessante. Você acredita que um pilar para você fazer uma marca de sucesso, para você crescer, para você conseguir se desenvolver no mercado, seja ele qual for, certo? Também no mercado cervejeiro, é confiar no seu feeling, confiar, pô, meu gosto, eu acho que isso aqui tá legal. Eu como cliente, tipo, porque eu faço exercício na Melts. A todo momento eu coloco um chapéu, eu sou um consumidor. Tô comendo essa costela, gostei ou não? Certo? E o que acontece é que, obviamente, eu tenho muito mais técnicas do que o meu consumidor normal. Tipo, eu sei nome de preparo, nome disso, papapá. Beleza. Só que eu tento falar, não sou assim. Eu sentei aqui e eu só quero comer uma costela legal. Atingi uma expectativa ou não? Você faz você consegue colocar o chapéu de consumidor e o chapéu de produtor? É uma balança, né? É importante a confiança nesse teu feeling, é importante a confiança no que você acha que é bom e no que você entende que o público vai gostar. Mas também passa por uma aceitação de mercado. Então não basta só você gostar do que você faz, isso tem que vir também do teu cliente, do teu consumidor. Então, o que você está me dizendo muito aqui, assim, é tipo R rápido, né? Que você vai colocar e vai errar. Sim, você não sabe. Sim. Coloca. É tentativa e erro. Tentativa e erro. Agora, e seja dinâmico para corrigir, né? Sim. Agora a gente desenvolveu um novo produto, que é a Leona Black. Leona Black, fale mais. Não sei se já chegou na Melts, os growlers da Leona Black. Tá fazendo sucesso. Essa aí chega e acaba. Então, e antes da gente lançar a Leona Black no mercado, a gente fez testes com consumidores. Então, a gente mandou não para pessoas técnicas treinadas, não para sommeliers de cerveja. A gente mandou para o público comum de cerveja. E fez vários testes. Ela mais doce, ela menos doce, ela mais amarga, ela menos amarga, ela mais alcoólica. Então, a gente fez vários testes, várias cervejas diferentes, até chegar naquele padrão. Na receita que vocês estão entregando. Foi 10-0? Foi 20-0? Não. É apertado. É apertado. É apertado. Um gosta mais assim, o outro gosta mais assado. Enfim, aí cabe à fábrica definir para que rumo ela vai tomar. E tem que também tomar um risco, né, cara? Não adianta. Uma série de coisas não sai em pesquisa, né? Tipo, você faz a pesquisa, eu gosto disso. O maior case disso que a gente tem talvez seja... Você se lembra, na década de 90, eu acredito, a Guerra das Colas, a Pepsi contra a Coca-Cola, que fizeram o teste cego, e aí todo mundo falou que a Pepsi era melhor que a Coca-Cola. E aí a Coca-Cola fez um rebrand inteiro, chamou de Coke, né? Não, agora com novo sabor e tal. E deu um tiro no pé, foi um fiasco, porque isso nem era tão importante assim, né? Então, eu acredito que a indústria, não só a indústria, mas qualquer né? Você tem que acreditar também no seu produto. E ele falou, não, isso aqui eu acredito que tá e vai assim. Sabe? Porque chega uma hora que nem você falou, o placar é muito apertado. Né? E a vitória de 1-0 também soma 3 pontos. Isso aí. Né? E eventualmente você pode ganhar jogando feio, beleza. Né? A vida é assim. E um negócio que você falou que eu achei muito curioso é que você falou que o primeiro lote inteiro de IPA você jogou fora. Sabe o que me lembrou? Sabe, você lembra aquela propaganda antiga? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você já deu a resposta agora. Ele vende mais porque é fresquinho. Por quê? Porque o empresário vai fazer a fornada dos tostines, aí parava de ficar fresquinho, ele jogava fora, fazia outra fornada, aí deixava de ser fresquinho, ele ia lá, jogava fora, até chegar um momento que gerou demanda, aí sim ele começou a ser fresquinho porque vende mais. Mas isso vem em segundo plano. Para você chegar lá, você tem que deixar o seu produto maturar. Você tem que acreditar na sua ideia. Sabe? Você tem que, perseverar. E eu vejo que o pessoal às vezes tem muita ansiedade, né? Ninguém quer ser pai de filho feio, né? Tipo, faz o negócio hoje, amanhã já quer que esteja bombando. E a vida mostra que não é assim. E essa cerveja a gente chama lá na época de coice de mula. Coice de mula? Coice de mula, eu errei a mão. Ela saiu com 8 e pouco % de teor alcoólico. Eita. Extremamente amarga e sem nenhum sabor. Meu tio levou na casa dele para um churrasco para os amigos. Teve 2 que chegaram a cair no chão na hora de ir embora, de cair. Falei, pô, tem droga na tua cerveja? Você tá colocando cocaína? Porque saiu todo mundo maluco.
Falei, não, isso aqui não dá pra vender. Joga fora, põe no ralo. Que... Não a gente dá. nem lançou a marca, já vai se queimar. Já vai se queimar. Você podia ir pra um outro seriado, você podia ir pro Breaking Bad, né? Com esse daí, ó. Era um entorpecente. Era um entorpecente. Mano. Boa, da hora. Brunão, e você lá na... Que cidade que você tá? Onde eu moro hoje, São Paulo. Não. A fábrica. A fábrica Araçoiaba da Serra. Araçoiaba da Serra. É do lado da onde? Sorocaba. Do lado de Sorocaba. Eu tô no limite de Sorocaba e Araçoiaba, assim. Na esquina, de um lado é Sorocaba, do outro é Araçoiaba. É bem na divisa. Até porque essa cidade eu nunca nem tinha ouvido falar, cara. Sentido, quando a gente estava em Capela do Alto, você passou por Araçoiaba para chegar na fábrica. É antes de Capela. Então tem Sorocaba, Araçoiaba, Capela do Alto, na sequência. Perto do sentido shopping lá em Sorocaba, o maior de todos ali é Votorantim. É o shopping. Se você pegar Raposo Tavares e continuar reto, você sai em Araçoiaba da Serra. Ah, entendi. Poxa, interessante. E vocês mudaram, né? Porque você era em Capela. Estávamos em Capela do Alto. E aí teve todo esse trâmite e tal. Atualmente você tá com a produção de quantos litros? Hoje eu tenho capacidade física de 75 mil litros mês. 75 mil litros? A gente ainda não atingiu a capacidade máxima, mas a gente espera em agosto. Já tá plenos pulmões aí, colocando 75 mil na rua. Puxa vida, excelente, hein? Bom, muito legal ouvir isso. Para quem começou com 600, né? Nossa senhora, olha que diferença, meu. E me diga uma coisa, como... assim, eu até peguei o livro aqui para colocar, gente. Esse livro se chama Sonho Grande. Eu vou ler aqui, ó. O livro da Cristiane Correia, Sonho Grande, como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo. É basicamente a história da Ambev. O que a Ambev, o caminho que a Ambev percorreu para chegar até lá. A Ambev, ela tem uma tática muito agressiva, tanto com seus vendedores, quanto com o próprio time de funcionário deles. Eles usam muito conceitos de Jack Welch, de 70-20-10 e coisas assim, aquelas coisas todas. Mas eu quero saber do outro lado, porque assim, ao mesmo tempo a Ambev foi absorvendo diversas micro e pequenas cervejarias, né? Pegou a Colorado lá. Eles absorveram tudo, né, Padu? Tudo que... Praticamente todas as cervejas de prateleira hoje são da Ambev. O que não é da Ambev é Petrópolis, o que não é da Petrópolis é Heineken. É verdade. As grandes de linha, praticamente você não tem um outro player aí. Você não tem espaço para entrar nesse mercado, né? Então o que eu quero saber é o seguinte, na sua visão, como que é concorrer com essa galera? Eu vou te falar. Hoje a gente está no mercado muito forte de growler, chopp fresco, em mercado, em supermercado, em atacado. E nossos produtos são refrigerados de ponta a ponta. Então ele sai refrigerado da fábrica, entra num caminhão refrigerado, vai para a câmara frigorífica do distribuidor, vai no caminhão refrigerado até o supermercado e do caminhão ele vai para uma geladeira ou para uma gôndola. Se não for geladeira Leona, as gôndolas hoje de produtos refrigerados são quase 80% Ambev de cerveja. Então todos os outros se degladeiam pelos restos dos 20%. Então, você está me dizendo que 80% desse mercado é Ambev? Sem dúvida nenhuma. E 20% desse mercado é para outra galera. E desses 20%, você pega uma pequena fatia que ainda assim já representa quase 75 mil litros. É isso? Sim. Então é um mercado que... Não, o mercado é muito grande. Hoje o mercado artesanal no Brasil não chega a 2,5%. O artesanal? Entre 2,5% e 3%. A gente está falando nos Estados Unidos, um mercado artesanal de aproximadamente 20%, 25%. Então tem muito a crescer. Muito a crescer. Muito a crescer. E porque assim, eu percebi que mudou bastante tanto o perfil do consumidor, quanto a própria... ao mesmo tempo, a gente treina o consumidor, né? Passa a cultura. Antigamente, ninguém sabia que era uma stout, ninguém sabia o que era uma lager, uma IPA, ninguém sabia. Falava que... E a gente ouvia aquelas coisas. Cerveja é tudo igual. Porque de fato era. Né? De fato, assim, a diferença de uma Brahma para uma Antártica, para uma Skol, para uma Serra Malte, para uma Kaiser... Você me falou em teste cego. Num teste cego é muito difícil distinguir uma da outra. Não dá, é muito difícil. E aí você... e agora, não. Agora você tem um mundo ali de coisa. E eu lembro que quando eu era pequeno, né, eu nem bebia na época, mas eu já era um futuro bêbado. Eu lembro que o meu pai falava assim, eu gosto da Antártica de tal fábrica, porque de Agudos, porque a água de Agudos, não sei o que, tal. E a gente viu que a água, tipo, não tem... Puro marketing.
A água que menos importa, né? Não, a ela água importa, mas ela entra Mas tratada. é muito ela pequeno. entra tratada, super filtrada, a gente faz as correções de sais e pH dentro da panela, enfim. O perfil da água, a cervejaria molda da forma que ela bem entende na panela dela. Então, sendo uma água limpa, filtrada, então, sem isso é um cheiro, mito? sem cor, é um mito. Putz. É um mito. E o que, na sua interpretação... Assim, Mas depende para quem você fala, porque tem cara que sustenta isso. Até não hoje. Não é, a de agudos é melhor. Enfim. Nossa Senhora. É um mito, mas está enraizado em... Virou cultural, né? Virou cultural. É lendário já o negócio. E então, o que acontece? Na hora que você pega esse tipo de consumidor, tem aquele consumidor que só consome uma marca. E isso no Brasil acontecia muito nos anos 90 até os anos 2000, tá? Eu acho que até um pouquinho depois, não mudou muito isso. O cara que era brameiro, o cara que era da Skol, o cara que era da Antártica, o cara só bebia um rótulo. Ele não mudava a marca. Eu não sei, a gente pode falar marca aqui? Pode. Pode. Isso ainda existe. Tem uns caras mais velhos, tem os caras que jogam tênis comigo, são mais velhos, da idade do meu pai, um pouquinho mais. Tem o cara que só bebe Brahma, tem o cara que só bebe Antártica, tem o cara que já está na Heineken, que a gente ainda vê hoje com bons olhos isso, porque ele vem aumentando, vem aumentando o IBU dele, né? Vem se acostumando com amargor. Com amargor. Mas ainda existe esse cara. Um dia um cara falou assim para mim, cerveja, eu não gosto da sua, porque cerveja não pode ter gosto e não pode ter cheiro. Porra, então bebe água, velho. Não bebe água. Mas tem isso, né? Porque passou a vida consumindo cerveja assim. Aí de uma hora para outra você quer fazer o cara mudar. É difícil. E eu já vejo a geração mais jovem bebendo coisas novas, né? Aprendendo novos sabores. Agora, esse pessoal mais velho tem uns que estão gostando, mas tem uns que têm resistência. O Zeca Pagodinho da vida, assim, né? Aqueles caras que só segura uma marca só e tal. Mais ou menos, né? Começou com a Skin, depois foi pra Brahma. Então, ele mesmo, exatamente. Não, ele começou com a Brahma e foi pra Skin. Depois voltou, né? E depois voltou, isso aí. Então. Mas cara, isso... eu vi assim, como que você faz pro novo consumidor conhecer o seu produto, né? Porque esse que é o grande desafio. Então, vamos pensar o seguinte, Brunão. Agora, os nossos ouvintes, os nossos espectadores estão, às vezes, com uma ideia de, quero montar uma cervejaria, ou não, eu gosto muito desse mercado, ou, poxa, como que eu posso brigar com uma Ambev, cara? É dificílimo, certo? Qual conselho você dá pra esse cara? Não brigue com a Ambev. Esse é o primeiro conselho, né? Se você tentar entrar no mesmo mercado que eles estão trabalhando, é muito difícil. Preço, distribuição. O que a gente vai fazer? Vai fazer algo diferenciado. Não à toa eles estão comprando também os pequenos, para eles também terem no portfólio deles produtos diferenciados. É isso que eles estão fazendo. Agora, não dá para falar, vou abrir uma cervejaria para brigar com o Chopp Brahma. Vou abrir uma cervejaria para brigar com uma Antártica de garrafa. A estrutura tem que ser muito grande, porque os custos deles são muito menores do que os nossos, que somos pequenos, né? Já é diluído, né? Então, é trabalhar produtos diferenciados. Cervejas mais trabalhadas, mais elaboradas. Puro malte é importante, tem um apelo bacana no mercado. Então, você falou muito assim do produto. Sim. Mas como que você vai posicionar isso para o seu cliente? Como que é o ponto de venda? Essa é a grande dificuldade de todo o mercado artesanal hoje, né? Por isso que a gente trabalha tanto, o que a gente fala de fomentar o mercado da cerveja artesanal. Então, a gente faz muito evento. O pessoal faz muito o que a gente está fazendo hoje, podcast. O pessoal das cervejarias fazem muita live. Aqui no Tia Café mesmo tem um podcast que é gravado aqui de cervejas. É muito famoso já é bem antigo. Então, a gente tem tentado fomentar o mercado dessa forma, distribuindo, trazendo o consumidor para provar coisa nova, coisa diferente. Você vê minha mãe nunca gostou de cerveja. A gente fez um passeio agora. Falei, se você não aprender a beber cerveja na Bélgica, você nunca mais vai aprender a tomar cerveja. E eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma coisa que você gosta. E achou. Porque a cerveja ela tem um leque tão grande, tão diferenciado, que às vezes a pessoa fala, eu não gosto de cerveja. Porque ele imagina isso aqui. Mas e de repente esse paladar não atrai não agrada. Mas você tem cervejas mais adocicadas, mais ácidas, com fruta, sem fruta, com especiaria, enfim, mais leve, menos alcoólica. Tem tanta coisa. E alguma cerveja vai encaixar no paladar de alguém. E é nesse ponto que a gente sempre tenta trabalhar. Eu não gosto. Peraí, não gosto porque, olha, eu tenho uma gama tão grande, por que você não experimenta essa, não experimenta aquela, enfim. E esse negócio de não gostar, eu vou te falar isso como chefe de cozinha, cara, me mata, velho. Me mata, né? Como cozinheiro, isso me mata. Que é o seguinte, o paladar, ele é treinado.
Ele é treinável. Hoje você bebe uma coisa que não te agrada, amanhã possa ser que sim. Eu me lembro a primeira vez quando eu estava na Irlanda, em Dublin, em 2008. Fiquei em Dublin. E eu bebia Guinness porque eu estava na Irlanda. Né? Então, tipo, se eu estivesse em Paris, eu bebia vinho. Né? Como eu estava na Irlanda, eu bebia Guinness. Eu odiava. Por que eu bebia Guinness? Porque todo mundo bebia, mano. Aí você fala, porra, eu vou ser o estranho do rolê? Não. Vou beber Guinness. Aí tá bom. Aí a primeira vez que eu bebi, eu detestei. A segunda vez eu detestei menos. A terceira vez eu detestei menos. Agora eu amo. Mas mais ou menos quando a gente começou a beber cerveja, a primeira lata de cerveja que você tomou foi empurrada porque alguém estava bebendo, porque você estava na companhia de alguém, né? Não. Não, você já gostou de primeira? Eu tenho uma história antiga com álcool, o meu né? primeiro copo eu não esqueço. Falei, nossa, é verdade que eles bebem isso aqui? Aí tomei o segundo, falei, opa, já não é tão ruim. E aí... Foi piorando. Foi a questão... Brunão, eu vou te contar uma coisa aqui, eu vou confidencializar um negócio aqui. Que se minha mãe me perguntar, eu tô gravando isso ao vivo, eu vou jurar que é mentira. Meu primeiro porre foi com Biotônico Fontoura. Na minha época, Biotônico Fontoura tinha álcool. E aí eu bebia Biotônico Fontoura, colocava achô e misturava com água pra minha mãe não perceber. É isso, cara. Então, é minha relação... A sua relação com o álcool é um pouco diferenciada. Diferenciada, assim, sabe? Era aquilo. E o Biotônico Fontoura não dá uma fome de leão, não, mas dá uma sede, rapaz. É isso. Brunão, vamos lá, mano. Tipo, deixa eu melhorar aqui. Que eu tô aqui, né? O que é MAPA? MAPA é o Ministério da Agricultura e Pecuária. É o órgão responsável pela fiscalização das empresas de bebida, inclusive as cervejarias. Então, vocês na alimentação, vocês são submissos à Anvisa. Isso. Né? Uhum. Nós somos ao MAPA. Então, as atribuições, as competências são divididas entre esses dois órgãos. E você, porque o pessoal fala, eu tenho que tirar o mapa da minha cerveja. Sim. Como que funciona isso? No seu restaurante, você precisa da licença da vigilância sanitária. Isso. É exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser a Anvisa que emite o certificado para nós, é o Ministério da Agricultura e Pecuária. É um processo longo, chato, né? Você tem que seguir, enfim, uma série de quesitos, uma série de obrigações. Governamental é muito chato. Mas eles aceitam coisas pequenos? Porque Desde que você tenha uma estrutura mínima, sim. Porque aqui no Brasil eu sinto que isso daí ainda está patinando, né? A gente tem queijos premiados que não conseguem se adequar às coisas as regras que são colocadas. Às vezes o que eu sinto é o seguinte, que eles vão lá e vão numa fábrica de laticínios, por exemplo. Vou numa tirolês, certo? Que é um monstro. Olha a estrutura do cara e coloca no edital. Você precisa ter tantos hectares, precisa ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E beleza. Só que aí você mata o pequeno produtor de queijo, por exemplo, de Minas Gerais, que faz um queijo da canastra sensacional, que ganha prêmio lá fora, mas aqui no Brasil não pode ser vendido. Sim. Porque não se adequa às leis. O americano ele permite o caseiro vender um número X de litros por mês. Então o americano ele fomenta a produção cervejeira desde o caseiro. Então você em casa você pode vender. Sensacional. E aqui é impossível, não pode. É impossível. Você só consegue tirar o mapa com CNPJ. Eu lembro disso. Então, não dá oportunidade de você fazer a sua empresa... ou você já tem que nascer com investimento grande, né? Um investimento mínimo ali. Não dá pra você começar fazer cerveja com... Puta, eu tenho aqui 4 mil reais. Eu começar... Mano, não dá. Não tem condição. Não. Então, o cara tem que ter uma estrutura, tem que ter um... E os equipamentos de cervejaria são muito caros porque são inox, né? E o aço inox está claro. muito caro. Tudo é inox. Tubulação, ponteira de mangueira. As mangueiras são borrachas atóxicas. É tudo inox. O que não é inox é borracha tóxica. Então é tudo muito caro. Com 4 mil você não consegue montar. Ô, Bruno, quando aconteceu, mudando de assunto assim, um pouquinho, que você sabe que eu sou um cara que viaja na maionese aqui. Quando aconteceu aquele caso da cervejaria Becker, em Minas Gerais, como você recebeu isso e se mudou alguma coisa no mercado a partir de muito então? Muito mal, né? Como todos. O que aconteceu na Becker foi muito ruim para todo mundo, do ponto de vista da cervejaria. De mercado, né? Então, quando aconteceu aquilo, janeiro de 2020 começou a pipocar isso.
Eu lembro que Nossa, janeiro de 2020. bem no comecinho da pandemia, eu lembro que eu estava na Putz. China na época, quando estourou. Eu vi a mensagem lá, meu pai me mandou, falou, olha o que aconteceu com uma cervejaria no Brasil. E só pra ilustrar, gente, foi o Brunão que trouxe o brinca. Covid pro Brasil, tá? Que ele estava na China Em em Wuhan. janeiro de 2000, em Wuhan, em janeiro de 2020, ó, ele acabou de falar. Nem brinca, não fui eu não, Não. mas eu estive lá. Mas foi alguém do seu voo. Vai, continua. Ou do dia seguinte, vai saber. É. Mas não fui eu não, pelo amor de Deus. Enfim, tá falando da Baker, né? Meu pai me mandou a mensagem na época, falou, olha o que aconteceu com essa cervejaria. E aí a gente começou a acompanhar de longe e na volta também para saber o que aconteceu. Depois o Fantástico fez uma matéria explicando O que fisicamente aconteceu. o que aconteceu. Então foi um vazamento, um buraco que fez entre a solda da camisa e o tanque. E aquele líquido que refrigerava os tanques caiu para dentro da cerveja. Mas aquele líquido, ele é proibido, né, usar, né, cara? É dietilglicol que eles usavam, né? É. Hoje o mapa proibiu isso. Depois disso... Ah, ele proibiu depois. Não, na verdade, depois o mapa proibiu uma série de questões graças a isso, né? Então hoje para resfriar você só pode usar, acho que é o monoetilglicol. A gente usa álcool de cereais potável, né? Que é os dois que você pode. Então com álcool de cereais potável, o máximo que pode acontecer se tiver um vazamento é a pessoa ficar um pouquinho mais embriagada, né? Então, Até aí, beleza. dentro do que aconteceu, dentro das consequências Com certeza, imagina. que decorreram do que aconteceu lá. Se fosse uma dor de barriga, se fosse qualquer coisa, é muito melhor, Então, imagina. lá teve caso de óbito, Aham. tem pessoas que estão, né, em cadeira de roda, acabou Sério? a vida do cara. Nossa, Foi muito feio lá. Então, caramba. Isso afetou todos nós. Então, no começo, a gente estava com a cervejaria aberta, o pessoal vinha comprar e perguntava, viu, mas o que você usa lá para Pra refrigerar? E a pessoa já tinha essa ciência, cara? Tipo... Isso foi um escândalo nacional, né? Saiu em tudo quanto é jornal, o Fantástico fez cobertura, todo dia na mídia, todo dia na imprensa. A Globo em cima disso, todo dia na Globo, olha, mais tantas pessoas contaminadas, mais tantas pessoas hospitalizadas, enfim. Nossa senhora. Foi uma falha de processo, enfim, não cabe a mim julgar o que houve lá ou não. A gente está discutindo só a consequência disso no mercado em geral. A consciência disso no mercado, Então, depois disso, o mapa ficou muito mais rigoroso nas inspeções. Eles fazem inspeções Você já rotineiras tinha? na região. Você já tinha mapa da sua indústria? Já tinha mapa em 2020. A gente tirou o mapa em 2018. Aham. E foi uma baita de uma vitória, né, quando saiu esse documento. Foi uma felicidade, porque sem isso a gente não pode trabalhar, né? E deixa eu te perguntar, quando saiu esse documento, qual cerveja você bebeu? Não lembro. Não lembro. Eu acho que todas. Todas, né? Todas. Tudo que eu tinha em tanque a gente bebeu para comemorar. Tudo o negócio. Porque na época a gente fazia, só que fazia pouco, porque eu também não tinha vazão para isso. Eu não poderia vender, né? Não tinha um registro. Então o que a gente fazia era para consumo mesmo. Mandava para um amigo, para outro, prova aqui, enfim. Eu não podia pôr no mercado. A gente entende. A gente sabe. Sim. Porra, legal, cara. E agora é o seguinte. O desafio de você se posicionar em gôndolas de mercado, cervejarias ou, vamos lá, restaurantes igual a Melts, qual é o mercado que vocês estão mais voltados atualmente? Hoje, supermercado e atacado. Supermercado e atacado? Hoje, em torno de 85% das nossas vendas é para supermercado e atacado. Que legal, cara. Fico muito feliz em saber. A gente trabalhava só com chopp embarrilhado. Aham. E a gente viu essa oportunidade de trabalhar com growler plástico, Aham. né? 1,5 litros. Então, hoje a gente voltou basicamente toda a nossa produção, adaptou, investiu em equipamentos para poder colocar esse produto no mercado. Putz, bem legal. Fico muito feliz. Então, E quais são os planos da... É porque eu vi que vocês estão numa associação, né? Qual que é a associação? Associação Cerveja Livre. É uma Como associação funciona? das microcervejarias da região de Sorocaba. Então, cervejarias de Sorocaba, a gente era Quem tá lá? Sonhaba, Tatuí. Olha, tem bastante gente, dos grandes, lá da região. A Burgman, a Synergy, a HB lá de Sorocaba, a Happy Brew, o Alvertur, que é um grande amigo meu, César, o pessoal da UN 190, quem mais está lá? A Búlgaros, o pessoal da Búlgaros. Beer também de Sorocaba. Tem o pessoal de Tatuí, da Comendador. A gente também tem na associação não só cervejarias, mas o pessoal que também trabalha nos eventos em torno. Então, o pessoal de food truck, pessoal de pub que vende cerveja artesanal, pessoal de growler.
empórios. Então, a associação hoje, ela é fornecedor de rótulo, fornecedor de insumos. Ah, então é um negócio assim que não é uma associação apenas da cervejaria, mas sim de todo mundo que preenche a cadeia. De todo o mercado, Pô, muito legal. É legal. A gente tem feito bastante evento lá em Sorocaba. Esse final de semana teve, lá no Parque do Campolim, teve um evento sábado e domingo. Uhum. Eu acho que o próximo é em agosto. Outubro tem o Oktoberfest. Então, quando você me fala como cativar o público a tomar cerveja artesanal, é assim, trazendo ele para a rua, trazendo ele para a barraquinha, fazendo ele experimentar uma cerveja de cada cervejaria. Eu acho que esse é o caminho. Isso é legal porque, olha só que coisa curiosa, né, gente? São micro cervejarias. Aqui na cidade de Sorocaba é um polo cervejeiro. Talvez, eu acho, até arrisco a dizer que talvez hoje em dia Sorocaba já seja mais influente que Blumenau. Não, difícil. Mas Não? assim, a gente já está trabalhando junto ao governo do estado, já criou a rota cervejeira de Sorocaba, já saiu o mapa. Mas em quantidade de cervejarias, não tem mais do que Blumenau? No sul tem muito, né, Padu? Sério? Ele começou praticamente tudo lá, né, no Brasil. As cervejarias menores eram de lá, as Ah, pequenas. Pô, mas eu Santa fico feliz, Catarina, cara. Rio Grande do Sul, os imigrantes alemães, né? Tem muita Ah, cervejaria lá. Tem muita cervejaria, né? Os lá tem caras, muito. cerveja tá na raiz. E você acha que Então vamos usar 2 ingredientes aqui, ó. A cerveja, o churrasco. Qual é a música? Um rock and roll. Um rock and roll? Um rock and roll. Perguntar pra mim, um rock and roll. Mas é porque a cerveja, a cerveja qual é? Leona. Cerveja Leona, mas Leona. qual o estilo? Para um churrasco, Leona IPA. Leona IPA. Leona IPA, sem Leona dúvida IPA. alguma. Qual que é a carne desse churrasco? Que eu mais gosto, eu acompanharia com uma costela bovina. Costela bovina, perfeito. E qual o som? Um som, um AC/DC. AC/DC. Opa. Porra, olha só, hein? A gente, né? Porque quando a gente coloca assim, churrasco, tal, etc., no nosso país, óbvio, se relaciona com samba. Sim. Né? Se relaciona ali com... e a cerveja? Aquela cerveja sem sabor, sem cheiro, né? A cerveja... É a questão cultural, né, da gente hoje. E muito legal ter essa influência. Brunão, você trouxe, assim, você é um cara que viajou muito. Dos lugares que você viajou, você acha que todos te influenciaram um pouquinho ou tem um lugar que te influenciou mais ou menos? E outra, foi você que montou as receitas? Você está a par daquilo ou não? Hoje você já tem um mestre cervejeiro que projeta ali os negócios. Me conta um pouquinho aí dessa Vamos parte. lá. Eu acho que o que me fez virar os olhos mesmo para a cerveja diferente, vamos dizer assim. Porque no Brasil a gente começou faz muito pouco tempo com esse mercado, né? Basicamente era só as de linha que a gente tinha. Foi na Irlanda e na Inglaterra, né? A escola inglesa é a minha favorita, foi onde eu aprendi a beber algo diferente daquilo que a gente tinha. O que você começou a beber primeiro? Assim? Guinness. Guinness também? Guinness. Primeiro foi a Guinness. Ixi. Depois Fuller's, enfim, que também é uma das minhas cervejarias favoritas. Eu também amo Fuller's, nossa. E então, tudo decorreu daí, né? Ainda é a minha escola favorita, é o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto de beber. E as receitas, sim, as receitas inicialmente eram todas minhas. Hoje a Leona mudou um pouco de tamanho, né, de proporção. E hoje tem o Luciano, que trabalha comigo lá também, já a longa data no mercado cervejeiro, um grande cervejeiro. E hoje é ele que pilota as panelas, que define a questão das receitas, que faz adaptações quando necessário. Hoje ele é que pilota a fábrica. Aí vai uma pergunta que é o seguinte. O que você acha sobre a lei de pureza da Alemanha? É uma questão... Vamos lá. Tá. Primeiramente explica para nossa galera aqui o que é isso. A lei de pureza alemã é uma lei, se não me falha a memória, de 1516, que na época... Agora ele está falando como advogado. Assim, Não, que não é uma lei desde 1500. Não, é uma lei, estamos falando da lei da pureza. Então, é uma coisa de advogado. E é uma lei que realmente existe, até hoje, por incrível que pareça. Mas na época, não lembro se era um rei ou se era o duque da Bavária, ele deu um decreto lá, baixou uma lei que a cerveja só poderia ser feita com malte, lúpulo, e depois veio a levedura. Na época ainda não tinha levedura isolada. Água, né? e é isso. E era isso. Então, o alemão leva isso muito a sério, até nas propagandas de cervejas alemãs que vem para cá. Essa cerveja segue a lei de pureza alemã. 4 ingredientes. 4 ingredientes. Mas não é algo que eu levo muito a sério, porque uma Witbier, por exemplo, não passa na lei de pureza alemã, porque ela leva semente de coentro, casca de laranja.
Uhum. Não, e tantas outras, né? E eu me Qualquer- identifico muito com a escola belga por causa disso. Eles não têm essa vaidade, não têm essa pretensão. Eles colocam o que vem na cabeça. É açúcar, é caramelo, é fruta, é condimento. E saem coisas maravilhosas. Explica um pouquinho sobre a mecânica da cerveja. Por exemplo, se eu coloco mais açúcar, como que essa cerveja tende a sair? Se eu coloco mais... para eu colocar amargor, que ingrediente eu adiciono? Amargor é lúpulo, né? O amargor basicamente do lúpulo. Cervejas mais escuras... O que é o lúpulo? Lúpulo, botanicamente, é um rizoma. Parece uma florzinha, mas Sim. na questão botânica ele é um rizoma que nasce do pé de lúpulo. E dentro dele tem um composto químico chamado lupulina, que é um pozinho amarelo, que é ele que é basicamente o condimento, o tempero da cerveja. Ele traz não só amargor, mas na IPA ele traz aquele aroma de fruta cheiro, amarela, né? aquele cheiro. Maravilhoso, é. Lúpulo, digo fruta amarela porque é o lúpulo que eu uso, mas pode trazer tantas outras coisas. Sim. E é ele que te dá o amargor, basicamente. E com relação aos açúcares, como que funciona? O açúcar, em regra, você extrai ele na abrasagem. Então, você pega aquele malte moído, Que é abrasagem? Você pega o malte moído, cozinha. Uhum. Você vai transformar aquele amido que vem do malte em açúcar. Então, você vai trabalhar em determinada temperatura, que as enzimas vão trabalhar e vão quebrar aquele amido em açúcar, que depois vai ser consumido pela levedura e vai transformar esse açúcar basicamente em álcool e CO2. Perfeito. O álcool ou no gás da própria cerveja. É, o CO2, sim. E você pode utilizar açúcar na cerveja. Então, cervejas mais alcoólicas Tende a ter açúcar, né? tendem a ter açúcar, porque você precisa de mais açúcar para ser mais consumido e nem sempre é possível você extrair tudo isso do malte. Do Ou você malte. precisa de muito malte para chegar naquele volume alcoólico que você pretende. E essas cervejas que a gente diz cervejas de linha, né? As American Standard, né? American Standard Lager. Isso, me conta aí, porque o pessoal fala, tem batata, tem milho, tem soja. Milho Fala e um pouquinho arroz, disso. A maioria delas. O milho e arroz por quê? Porque ele não Amido, traz... né? Amido, ele vai te dar o álcool que Milho você tem quer. um negócio muito importante chamado amido de milho, você Sim, encontra em qualquer gôndola de supermercado. Sim. E o arroz eles também. usam o arroz e o milho para tirar um pouco de amido e não dar tanto corpo para a cerveja. Então fica uma cerveja mais leve, mais fácil de beber e um custo Também interessante. mais barato. Qual cerveja, assim, tipo, que ainda tá no mercado, você sabe, que começou a usar isso e, tipo, ainda é A popular? Budweiser faz propaganda, inclusive malte, ele coloca lá, malte, milho, arroz, malte, arroz, milho e lúpulo, não é? Eles têm a propaganda não que eles... sei, mas... Então é quase um sucrilhos, que você falou. Eles colocam na propaganda que eles usam o Fruit adjunto. Loops. Eles colocam que eles usam grãos não maltados. Grãos não maltados, mas feijão, tudo... Dá para fazer. Eu não sei que cervejaria lançou há pouco tempo a cervejaria de feijoada. Era com feijão, malte defumado. Nossa. Aí é criatividade. Aí é É criatividade. pesado, hein, cara? Se comer uma feijuca já é pesado, imagina comer uma feijuca e tomar uma breja dessa, né? Qualquer grão que tenha amido, que você faça essa conversão, você consegue tirar a cerveja. Alguns grãos não têm as enzimas suficientes para você conseguir essa quebra do amido em açúcar. Você pode usar a enzima E funciona. e funciona. Beleza. Brunão, vamos lá. Última coisa aqui, última mais ou menos, né? Vamos lá. A gente já tá chegando nos nossos Vamos lá. conformes. Você pretende deixar de ser advogado algum dia para passar a ser... Não. Não. Por quê? Gosto muito do que eu faço. Gosto da minha profissão. Gosto de advogar. A adrenalina de exercer a tua profissão é sempre muito válida. Gosto muito. E vejo a cervejaria também com potencial imenso de ser um grande negócio, uma grande geradora de receita. Mas não que eu tenha que abrir mão de um dos dois para poder Você exercer a consegue minha profissão. exercer os dois. Consigo, porque eu não sou sozinho, né? Então, tanto no escritório quanto na cervejaria, Você tenho sempre sócios. tem feedback, né? Enfim, eu consigo me dedicar para os dois. Porque se eu for sozinho, não daria. Feedback não, background, né? Gente para te apoiar. Então, não pretendo, não passa isso na minha cabeça. É engraçado. Quero seguir com os dois. Gente, pra quem não sabe, eu vou falar. Toda vez que eu encontro ele, eu faço essa pergunta. Toda vez, porque eu falo, um dia ele vai me responder outra coisa. Ele quer me convencer a deixar Um a dia advocacia. ele vai me responder outra coisa, né? Mas não, ele ainda continua querendo ser advogado. Sim. Que bom. É. Excelente. Alguns diriam que eu deveria parar, né? Mas eu sei. gosto. Eu gosto Não, do que eu faço. Se você curte, velho, é o que gosto vai. mesmo. É o que vai. Excelente. Então é isso. Vamos lá. Agora,
passar aqui um desafio, tá? Eu tenho 40 mil reais. Eu consigo começar a produzir cerveja? De maneira cigana, sim. Consegue? Consegue. Qual é o passo a passo que você passaria? Me passa aí 4 processos. Acho que a primeira coisa, a pessoa tem que ter uma cerveja bem desenvolvida, bem aceita e bem produzida já, né? Produto. Produto. Tem que ter o produto na mão. Segunda, ele tem que ter marca. Marca. Sim. Pelo menos um nome X ele tem que ter para ele poder começar a trabalhar. Terceiro, Canal de distribuição, importantíssimo. canal de distribuição. Ou seja, para quem que você vai vender? Para quem que você vai vender? Você vai fazer o quê e para quem que você vai vender? Quem Qual- é teu público? Quem é o seu público? Quarto, Capital de giro. capital de giro. Fundamental. Fundamental. Só os 40 mil Não vai dar. tem que ter Tem que ter ter uma alguém retaguarda. para te ajudar, alguma retaguarda. Tem que ter. As coisas dão errado eventualmente, né? Então você Sempre, tem que... sempre. Problema vem de Você graça. sabe disso, sempre aparece. Uhum. Quando você conserta um, aparece outro. Aparece e a outro. gente lida com problema todos os dias. E a nossa vida é uma eterna batalha de problemas, né? Exatamente. Então vamos lá. Agora respondendo a pergunta do começo do nosso episódio. Se o sucesso, como eu falei, o sucesso é um gerúndio, mas se o sucesso fosse um prato, se o sucesso fosse uma cerveja, qual o ingrediente que é o do sucesso, que é o seu ingrediente favorito? Trabalho. 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 Força de trabalho. Sem isso, você não sai do lugar. Então, foram muitas madrugadas trabalhando, muitos finais de semana, acorda cedo, dorme tarde. Nada vem de graça. Nada vem de graça, cara. Nada vem de graça. Você viu quantos anos eu ia toda semana lá entregar barril Levar pra vocês. você mesmo, levar, imagina, buscar. exato, Até você conseguir desenvolver um pouco mais teu produto, ganhar um pouco mais de mercado, para você contar com mais pessoas para poder te ajudar. No começo No começo é você e só você, a gente né, mesmo, velho? barril nas costas E vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Conversei aqui com Bruno Diácono, proprietário, sócio, cervejeiro, sommelier, advogado. É um cara brilhante. Conversei com ele por esse tempo. E assim eu encerro o nosso episódio de hoje. Brunão, muito obrigado, velho. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Padu. Sempre um prazer dividir a mesa com você. Até mais, gente. Tchau. Tchau, obrigado.